Oi, gente linda aqui do meu canal. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente pra você. Você que é novo, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra você. E me sigam lá também no Instagram. Minha diretora vai deixar aqui o IG lá, porque também tem conteúdos muito bacanas por lá também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os momentos de fraqueza, onde a graça de Deus e a força dele nos transformam para passar pelos desertos dessa vida, pelos momentos difíceis que nos acometem todos os dias aqui nesse mundo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, tem uma passagem muito linda lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 ao versículo 10, que diz o seguinte: O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então eu sou forte. Gente, parece até um pouco masoquista falar que se deleita diante das fraquezas ou aproveita desses momentos de fraqueza, porque são neles que Deus é a nossa força. De fato, a gente se compraz no sentido de se deleitar, né? De se satisfazer com os momentos de fraqueza, com as dificuldades, porque a gente sabe que são os momentos que Deus é por nós. Porque sem Ele, às vezes eu fico pensando que diante de todos os momentos de fraqueza que eu já passei na minha vida, que se não fosse o amor de Deus e a força dele, nada eu seria. Às vezes eu me pego vivendo o propósito de Deus e eu me pego caindo ou dando alguma recaída, dizendo que para mim que não é possível, meu Deus, que o Senhor quer que eu faça isso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E logo eu peço a Ele: meu Deus, se é essa a tua vontade para minha vida, me capacita, me dá forças, porque sozinha eu não consigo, eu não sei. E, gente, muitas das vezes a gente pede para Deus tirar a gente de determinadas situações, não pede? A gente está passando por um momento difícil. O que a gente vai lá e faz? Meu Deus, pelo amor de Deus, me tira disso daqui porque eu não estou aguentando mais, vou pedir para sair. Eu passei por isso há pouco tempo agora, em uma situação da minha vida que eu comecei a rezar pedindo para que Deus me tirasse da onde Ele tinha me colocado. Não vou mentir para vocês, não. Eu comecei a pedir: me tira, não quero. Eu não quero, não tô aguentando, eu tô passando mal, isso tá me deixando mal, isso tá me deixando mais ansiosa. E a primeira coisa que a gente quer é que Deus tire o mal da nossa vida. Mas a gente se esquece que às vezes a gente precisa passar por esses desertos, porque nós precisamos aperfeiçoar alguma coisa aqui dentro para algo que Deus tem ali na frente para nossa vida. Mas a gente quer aquilo que é mais confortável. A gente não quer sofrer. Ninguém sã consciência quer sofrer. Ninguém quer passar por uma doença, ninguém quer passar por uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na casa, com a família. Ninguém quer cuidar de alguém enfermo, ninguém quer fazer nada difícil. E muitas das vezes a gente precisa passar por esses momentos de dificuldade, por esses desertos intensos, que a única coisa que a gente quer é que Deus tire a gente dali. Mas se vocês pararem para enxergar de um outro ângulo, no olhar de Deus para essa situação que você está vivendo hoje, e ao invés de pedir para Ele tirar você dessa situação, Ele entrar, você chamar Ele para te ajudar, você chamar Ele para poder viver isso com você,
Por que a gente não faz isso? Ao invés de pedir para tirar, pedir para ele entrar nessa situação com a gente, para ele dar essa força mesmo, para que ele seja a nossa força na fraqueza. Porque de fato, gente, quando a gente tá fraco, a gente tá forte. Porque a gente tem a ciência de que Deus é por nós diante desses momentos. E depois que eu consegui enxergar dessa forma esses momentos difíceis nos quais eu estava passando, que eu estava vivendo, eu troquei a oração. Falei, meu Deus, se é isso que o Senhor quer para minha vida, me capacita, me dá força, me ajuda. Porque eu sozinha não tô aguentando mais. E as coisas começaram a ficar mais leves. Gente, é impressionante. Às vezes é tão sobrenatural. Viver com Deus é isso, eu sempre falo isso aqui. Que viver com Deus, seguir a vida com Deus, ela é completamente sobrenatural. Porque às vezes a gente não sabe, porque a gente está feliz, a gente está passando por algum aperto, a gente está vivendo nada do que a gente queria. E simplesmente Deus agindo na nossa vida, a gente é feliz, a gente consegue suportar os momentos de fraqueza, as tribulações, os medos, com Ele do nosso lado. E quando eu pedi para Ele me ajudar, me dar forças para viver isso, tudo se tornou mais leve, sabe? E é impressionante o quanto se tornou. E parece não, Ele vai ajudando a gente, porque quando a gente abre o nosso coração para Deus ajudar a gente, porque não adianta nada a gente ficar falando para Deus o seguinte: meu Deus, eu quero ajuda, eu não tô aguentando isso aqui, me tira daqui. Mas a gente não dá abertura para Ele agir, a gente fica lá com o nosso coração fechado, sabe? A gente fica ali, trancado na nossa dor, trancado no nosso sofrimento e não abre a porta pro principal, pro cara que vai conseguir ajudar a gente a sair desse fundo do poço. Gente, eu tava lendo esses dias que não tem fundo do poço, não tem situação, não tem nada que a mão de Deus não possa alcançar, mas você precisa permitir. Não adianta nada a gente falar que quer ficar curado de determinada situação ou que quer a ajuda dele de fato, se a gente não abrir a porta para ele entrar e ajudar a gente a sair dessa situação. Não adianta você estar fraco, mas não permitir que a força de Deus tome conta e te ajude a seguir adiante nesses momentos difíceis. Então, por isso que a gente se torna, de certa forma, se deleita nos momentos de fraqueza, porque a gente sabe que a gente tem um Deus por nós e um Deus que mostra a sua força plenamente diante das nossas fraquezas. Basta-te a minha graça. Gente, a graça de Deus é tudo. Então, que nós possamos nos abrir a viver a graça de Deus e deixar Ele conduzir os nossos caminhos, conduzir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque o mais difícil, gente, a princípio, é aceitar que a gente está vivendo um processo doloroso. Deus colocou a gente ali, é vontade dEle. Muitas das vezes, algumas situações, somos nós mesmos que nos enfiamos, né? A gente está seguindo errado, Deus está avisando que não é. Mas como Ele é tão cheio de compaixão, mesmo quando a gente vai pelo caminho que não é dEle, a gente cai lá no buraco, a gente tá mal. Ele não olha pra gente e fala assim, não mandei você ir. Ele nunca vai fazer isso com a gente. Nunca. Eu fico emocionada, porque Ele nunca vai fazer isso com a gente. A gente dá as costas para Deus, a gente segue as nossas vontades, segue o nosso caminho, quebra a cara, cai, fica no fundo do poço. E a gente chama Ele. Meu Deus, você pode vir aqui me ajudar? Porque eu não tô aguentando mais. E Ele vem com todo o seu amor. Esse amor que transborda de uma tal forma que me constrange. Falar do amor de Deus me constrange, porque eu não chego a 1% desse amor de volta para Ele. E eu sempre acho que eu preciso dar mais de mim, principalmente nos momentos de fraqueza que Ele me socorre, que eu abro, porque a gente precisa aceitar que a gente está vivendo um processo e que muitas das vezes a gente está em determinado lugar porque foi Ele que colocou a gente ali, porque a gente precisa, de certa forma, viver aquilo ali. Gente, todas as vezes que Deus coloca a gente em uma determinada situação é porque tem algo na gente que Ele precisa ajeitar. E pode ser uma preparação de algo muito maior que Ele tem para a tua vida.
Muitas das vezes, algumas coisas que acontecem com pessoas que nós amamos ou conosco mesmo, de fato, desrespeita a graça de Deus na nossa vida, sabe? E não em dizermos, eu passei por isso para ser mérito nosso. O mérito nunca vai ser nosso. O mérito é de Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que é a nossa força. Porque senão a gente não tem nada. A gente não vive absolutamente nada se não for da vontade de Deus. Então, se Ele te colocou para viver esse deserto que você está vivendo hoje, essa dificuldade, esse medo, essa doença, essa falta de emprego, essa situação que você está pedindo para Ele, me tira daqui porque eu não estou aguentando mais. Ao invés disso, peça para Ele entrar nessa situação com você, nesse barco, contigo, para poder Ele, além de acalmar a tempestade, Ele acalmar o teu coração. Então, que em todos os momentos de fraqueza nós tenhamos a ciência, o entendimento de que Deus é a nossa força e que não precisamos temer nada. Eu sei, gente, por mim, porque na hora que as coisas acontecem, a gente vai lá embaixo, a gente fica mal. Não adianta, eu não vou mentir pra vocês que eu sou reclamona mesmo, vou lá e reclamo, meu Deus, eu não tô aguentando, me ajuda, eu quero sair, me tira daqui. A gente é muito assim, eu digo que mimado um pouco, né? Porque a gente sempre pede pra sair das situações, né? Eu vou largar isso, vou sair fora. A gente tá vivendo uma situação difícil no trabalho, tá vivendo uma situação em casa difícil. Não, peraí que eu vou embora. Vou embora, vou sumir, não quero mais saber disso daqui, vou arrumar outra coisa pra mim. E a gente só precisa entregar para Deus e pedir, chamar Ele para ficar conosco dentro desse barco, dessa tribulação louca que a gente está vivendo nesses dias. É pedir a graça de Deus para poder adentrar e viver esses processos dolorosos que nós vivemos hoje e a vida toda. Porque a gente só vai ter paz, a gente só vai não ter doença, não vai ter nada mais, assim, tribulações, quando nós adentrarmos ao reino dos céus. Então, que nós possamos colocar Deus, aceitar a ajuda de Deus, a ajuda dele e abrir o nosso coração diante dos processos dolorosos e não nos fecharmos dos nossos processos dolorosos, mas abrirmos eles para que Deus possa entrar e de fato nos tirar e nos dar força para encarar isso. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que nós possamos acreditar e crer e viver que a força de Deus é muito maior, que é na fraqueza, quando sou fraca, é que sou forte, por conta da graça de Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.